Hoje é o 39º grupo, que consta dos seguintes temas. 1. O fermento das massas, para a teoria revolucionária. 2. Corte epistemológico, o costureiro e o fato do iniciador do conhecimento. 3. Venenouro, Espanha e Portugal são mergulhados no caos dourado. 4. Isso são favelas contadas, um programa universal brasileiro. 5. Jesus fala à família, quem são os nossos? 6. Quem é o fiel? Pelos comportamentos e não pelas promessas, os grandes gestos. 7. Ignorância, que é como o povo fala, ignorância. O White fala. 8. São Francisco e o marketing, é dando que se recebe, oração a São Francisco. 9. Ofilar, oficina popular, instalação de oficinas móveis, encontros e outros utilitários, inclusive caminhões, para consertar os objetos dos pobres. E a seguir vem 7 temas que eu vou falar como se, a partir do conhecimento do modelo pirâmide, como se eu fosse uma dessas entidades a cada vez, analisando as probabilidades de futuro dos países, das regiões, tal como eu vejo. Evidentemente que se as entidades mesmo estivessem falando, não sei o que seria disso, mas eu vou falar das minhas visões. 1. A madeira azul chama a espada chamada espelho é desembanhada no Japão. 2. Carta ao grão-mestre, a reconciliação com a igreja. 3. Gabriel pergunta a Maomé, quando responderes, que seja como um só, o califa universal dos crentes. 4. Jevé cobra a Israel, é Jevé com G. Ó terra, o que fizeste? 5. Krishna desce e fala à Índia, os 4 pilares do céu. 6. O mandato do céu à China, depois do fim o começo. E 7. Se Jesus falasse às Américas, aos cegos e aos maus, a bateção de cabeça dos americanos. Então, o primeiro de hoje é o fermento das massas. As pessoas pensam que as revoluções vêm das massas, mas elas são inertes. Por exemplo, trigo, fubá, polvilho e várias outras massas, elas são deixadas ali sem leite e sem fermento, elas não produzem nada de novo, elas não crescem. Então, nas 5 classes, miseráveis, pobres, são os médios baixos, os médios, os médio altos e os ricos, os miseráveis e os pobres são as massas inertes. Então, e os médios têm uma metade do lado de baixo. Baixo aí é entre aspas, é claro. E então a teoria e a prática revolucionária dá origem a teoria revolucionária, mas a teoria revolucionária nova mira a prática revolucionária antiga e gera uma nova prática revolucionária. Por exemplo, nesse instante não existe prática revolucionária e não a do passado, então ela vai gerar uma teoria revolucionária capenga, que foi feita, teria sido feita, será feita para enfrentar o passado, só que o passado não está aqui, nós já vimos que não existe nem passado nem futuro, só o presente. Então, a lembrança das coisas tal como se passaram vão gerar uma teoria revolucionária, entretanto ela não serve para nada, porque ela só interpreta o passado, não interpreta o futuro. Para interpretar o futuro, ela tem que imaginar uma nova prática. E as pessoas dizem, caminhar se aprende caminhando.
fazer, se aprende fazendo. Então, na medida que a teoria, o novo pensamento, pratica na nova realidade presente, ela imagina o futuro, a nova prática. E ao caminhar, faz essa prática. Só que isso não vem das massas, dos pobres e miseráveis, metade de médios. Vem da metade de médio para cima, dos médio alto e dos ricos, que tem tempo, tem ócio, tem lazer, tem possibilidade tem tempo de pensar e imaginar. Os pobres mal conseguem sobreviver, eles estão na linha, no limiar do desaparecimento. A luta deles é constante, é diária. Não pode gastar um dia, uma semana, um mês, uma década ou várias décadas pensando para organizar a compreensão do real, do ponto instante, do aqui e agora. Então as massas não são revolucionárias, conforme as pessoas dizem. Elas dizem as massas revolucionárias, não tem nada disso. O que existe é massa, a massa é inerte. O que faz crescer é o fermento, e esse fermento vem das elites, não vem do povo. E o modelo pirâmide é todo contrário, complementar. A cabeça do sim está dentro do corpo do não, a cabeça do não está dentro do corpo do sim, como no diagrama yin e yang. Então a cabeça do povo está nas elites, e a cabeça das elites está no povo. Como é isso? É que, na medida que as elites estão declinando, elas sacam novidades de entre os pobres miseráveis. Pessoas que, nascendo com grande vontade, se veem na condição de pobreza ou miserabilidade. Então eles se arrastam dali e querem ingressar na fração médias acima, médio altas e ricos. E os ricos cooptam essas criaturas, enviando, conforme já mostrei, enviando filhos e filhas à universidade e outros lugares, onde eles e elas casarão com seus complementares e levarão esses complementares a elaborar novas riquezas, como acontece com muita frequência nos Estados Unidos. E em vários outros lugares, pessoas que nunca tiveram nada têm uma ânsia incrível de passar a ter e começam a enriquecer, e assim se transformam nas novas elites. Por outro lado, no tempo próprio, dessas elites emergem revolucionários. Esses são os revolucionários, o fermento das massas. As massas por si só é apenas meramente, né, aquilo que se diz, massa de manobra, porque não pode ser outra coisa. Eles não têm tempo para pensar como que levaria a vida apertada e afanosa deles, e ainda assim conseguiriam imaginar várias novidades a respeito do intrincado mecanismo de pensamento, que no Ocidente tem 2.500 anos de avanço e, consequentemente, 2.500 anos de impedimento. Quem começar sem ler, sem meditar, esbarra que ele vai estar anunciando um monte de coisas já sabidas, que todo mundo conhece, porque já foi pensado em 25 séculos. E daí que as massas, elas continuam inertes até que apareça o seu fermento. E tem que haver sensibilidade entre as elites. Pessoas das elites se tornam sensíveis ao sofrimento das massas e vão lá fertilizá-la, fermentá-la. E é por isso que, evidentemente, os contra-revolucionários sempre buscaram no lugar errado. Che Guevara era médico na Argentina antes de ir para Cuba. Fidel não era povo, nunca foi. Nem ele, nem Raulzito, nem nenhum deles. E aí você pode fazer um livro com esse nome, Fermento das Massas, procurando em cada ocasião uma ameaça foi detectada. O revolucionário que levou à revolução. Por exemplo, Espartaco. Ele era aparentemente do povo, mas ele era um gladiador super treinado.
ele e os amigos dele. Consequentemente, não era povo, ele apenas parecia povo. Ele foi treinado pelo Império Romano e se insurgiu contra esse império. E assim por diante, cada revolucionário veio das elites, é só investigar. Daí que os contra-revolucionários ficam procurando no meio do povo. No meio do povo não tem nada.